Um barco em alto mar, ele sabe que ele está na direção certa porque ele tem ali um guia, uma bússola. E que se ele seguir aquela rota do jeito que está mostrando a bússola, que não importa se vai fazer tempestade, se vai ter onda, se de repente vai ter ventania, ele sabe que seguindo aquela bússola, ele vai chegar no destino dele. Uma vida saudável é a mesma coisa, gente. Eu quero voltar agora lá no começo dos nossos vídeos. Hoje a gente já passamos de 100 vídeos. E eu quero falar com vocês um pouquinho do que a gente falava lá no começo, né? Que é realmente a questão fisiológica do negócio. Então, se eu tenho ali uma bússola que todos os dias eu vou estar seguindo aquilo, né? E quando de repente sai um pouquinho do esquema, eu tenho a minha bússola para corrigir a minha rota, eu sei que é uma questão de tempo para que eu chegue no resultado que eu quero. E qual é essa bússola, Renata? Então, gente, eu recomendo que vocês assistam de novo os 4 primeiros vídeos, na verdade, né? Que são aqueles vídeos mais específicos, são mais longos, mas é importante que vocês revejam ele. Mas vamos resumir um pouquinho. Falando de fisiologia, o nosso corpo, ele tem sistemas energéticos, né? Que pode vir do músculo, pode vir do açúcar disponível no sangue e nos músculos e pode vir da gordura. Dependendo do jeito que eu me alimento, é de onde eu vou buscar essa energia. Então, muitas vezes, a maneira que eu me alimento, apesar de ser poucas calorias, ele vai mobilizar a energia da sua massa magra. Ele vai queimar energia da sua massa magra. Isso faz com que você perca massa magra. Dependendo do jeito que eu me alimento, ele vai requisitar a energia da sua gordura. E assim você protege a sua massa magra e você vai queimar energia, você vai requisitar a energia que está armazenada em forma de gordura. Lá no primeiro vídeo, quando a gente falou do problema, e no segundo vídeo da série, quando a gente falou da solução, a gente falou exatamente essa questão do balanço entre os nutrientes. Então, existem 3 nutrientes que fornecem energia para o nosso corpo, que é o carboidrato, a gordura e a proteína. São os que é o que chamamos de macronutrientes. Os outros nutrientes, eles não fornecem energia. Então, vitamina não fornece energia, sais minerais não fornecem energia, água não fornece energia, então eles não têm calorias. Então, essa coisa, por exemplo, a vitamina engorda. Vitamina não engorda, porque ela não fornece energia. Se ela vai corrigir algum defeito que está no teu corpo, e isso vai fazer com que você, a partir desse problema que existia, a partir desse problema, o teu corpo vai funcionar melhor e você vai ganhar peso, talvez, provavelmente, de uma massa magra, de alguma coisa assim. Ah, a vitamina engorda. Não, ela não engorda. É que os processos dentro de você não estavam funcionando direito. Eles foram corrigidos e agora o teu corpo funciona normalmente. Vocês entendem? Então, o que dá energia é carboidrato, gordura e proteína. Dependendo do balanço que eu tenho entre esses nutrientes, é o que vai fazer com que o meu corpo busque energia no músculo ou busque energia na gordura. Então, uma distribuição que se faz entre esses macronutrientes para uma alimentação saudável, tá? Independente de perder peso, a gente está falando de saúde, é você ter em torno de 40% de carboidratos, mas lembra que junto com a quantidade, gente, é necessário a qualidade. Então, olha só, 40% de carboidratos de baixo índice glicêmico. O ideal é que os carboidratos sejam realmente um pouquinho mais abaixo. Pode ser 40, 35, 30%. Mas de tudo que eu como, de entre 30 a 40%, deveria vir dos carboidratos de baixo índice glicêmico. De tudo que eu como, 30% deveria ser de gorduras magras, tá? Então, não é a gordura da picanha, é a gordura do azeite, a gordura das sementes, a gordura dos peixes, por exemplo, que são gorduras boas. E em torno de 30 a 40%, se foi 30 de carboidrato, a proteína vai ser 40, né? Então, é entre a proteína e o carboidrato aqui,
Ou se o seu carboidrato está baixo nos 30, que é legal, vai variar aqui entre a sua gordura um pouquinho e a sua proteína. Entre 30 a 40% de proteínas. Gente, o nosso corpo, ele é feito de proteína. Depois da água, a proteína é o nutriente que a gente mais tem no corpo, ele é o tijolo. Como que você constrói uma casa sem tijolo? Você precisa daquela estrutura, entende? Então a proteína, ela é estrutura. A pessoa que come pouco proteína, tem deficiência na alimentação de proteína, ela vai construir uma casa oca, de areia, né? Então, por isso que faz com que a gente acabe ganhando peso. Você está tendo um excesso de energia vindo de carboidrato que transforma em gordura. Quando você tem esse balanço, proteínas magras, tá? Então, por que proteínas magras? Existem proteínas, por exemplo, as proteínas animais, elas são juntas com gorduras que normalmente não são tão saudáveis. Então, por isso que tem que tomar um cuidado aí. Então, as proteínas magras, escolher carnes que são mais magras do que carnes que são mais gordas, que a gordura está enfiado entre as fibras da carne. Então, são aquelas carnes que a gordura está por fora e você consegue tirar. Aquelas carnes que a gordura está por dentro, que deixa a carne mais macia, deixa a carne mais saborosa, esse monte de coisa, que a gordura está dentro da fibra, elas são carnes muito gordas, apesar de serem muito gostosas. Então, proteínas magras, certo? E existem as proteínas limpas, aquelas proteínas que vêm sem gordura. Por exemplo, a clara do ovo. A clara do ovo, ela é só proteína, né? A gema tem gordura e tem proteína, mas a clara, ela é só proteína. Então, ela é uma proteína limpa, que é essa proteína que não vem com a carga de gordura, que são gorduras que inflamam dentro da gente, porque a gordura, por exemplo, do azeite extra virgem, do óleo de coco extra virgem, das sementes e tal, são gorduras que desinflamam. As gorduras animais, principalmente que vêm junto com a carne, dos óleos vegetais, né, que a gente faz as frituras, essas coisas, elas são gorduras que inflamam no teu corpo. E aí, quando inflama, gente, alguma coisa inflamada funciona direito? Não, claro que não. Então, pois é. Então, se você tem esse balanço entre os macronutrientes na sua alimentação, vai fazer com que o seu corpo escolha a fonte energética gordura para fornecer energia. Agora, para que isso aconteça, no seu caso, se você precisa emagrecer, significa, o que é o emagrecer? A gordura, tudo isso que eu falei, gente, é uma recapitulação dos vídeos anteriores. Então, é assim, a gordura, ela é energia estocada. Eu comi muita energia através da alimentação. O meu corpo, por exemplo, usa 2.000 calorias para viver, eu comi 2.500. O meu corpo usou as 2.000, mas essas 500 sobraram. Então, o teu corpo, ele cria recursos de transformar essa energia em gordura e armazena no tecido adiposo e em outros lugares, que são as gorduras viscerais, enfim, você aumenta a gordura em todo o teu corpo. Então, o que significa perder peso? Quando a gente fala em perder peso, gente, cuidado com essa história de você tá olhando na balança, porque a gente tem que entender que perder peso saudável é perder gordura, é perder gordura. Você não tem que perder músculo, você entende? Se você perde músculo, você está enfraquecendo a sua estrutura. É igual você deixar uma parede como é que fala quando é com poro? Porosa. Esqueci a palavra. Igual uma parede porosa e uma parede sólida. Então, quando você perde massa magra, você está deixando a sua musculatura, uma linguagem bem rude, tá, gente? Porque não é assim mesmo, você perde massa magra. Mas você está enfraquecendo, entende? Então, é assim, associa a perda de peso não com a balança. Associa a perda de peso com perda de gordura, tá? E o que é perder gordura? Nada mais é do que você criar no teu corpo a necessidade de requisitar aquela energia armazenada. Gordura é energia armazenada. Então, se o seu corpo usa 2.000 para viver, ele só vai requisitar a energia armazenada se você comer menos do que 2.000, porque o teu corpo gasta 2.000. Gasta, acabou.
Então, você precisa, por exemplo, comer 1.500 calorias para que o teu corpo crie essa necessidade de requisitar 500 calorias. Da onde ele vai pegar essas 500 calorias? Depende do jeito que você está se alimentando. Ou ele pega da massa magra, ou ele pega da gordura. O que vai fazer com que ele pegue da gordura? Esse equilíbrio dos macronutrientes, entendeu? Então, se você come carboidrato demais, gordura demais e proteína de menos, o teu corpo vai direcionar para queimar músculo. Se você come esse equilíbrio, 30 e poucos por cento de carboidrato, 30 e poucos por cento de gordura e 30 e poucos por cento de proteína, com menos calorias, o teu corpo vai requisitar energia da gordura. E assim você começa a perder peso. E aí, como o barco, se você sabe que todos os dias você está seguindo esse equilíbrio nutricional, lembrando da qualidade desses nutrientes, carboidratos de baixo índice glicêmico. E isso é importante, gente, porque é assim, o açúcar, ele só se transforma, o hormônio que participa em transformar o açúcar, essa energia, em gordura para ser estocada é a insulina. E a insulina, ela é estimulada com um carboidrato de alto índice glicêmico. Então, você precisa comer os carboidratos de baixo índice glicêmico, que são os carboidratos que não estimulam a insulina. Vocês entendem? Estimulou a insulina, você vai estocar isso em gordura. Se você não estimula a insulina, o teu corpo utiliza isso como energia, entende? Por isso que o diabético tem coisa que o diabético pode comer e tem coisa que o diabético não pode comer. Porque tem carboidratos que não estimulam a insulina, então o diabético pode comer. Os carboidratos que estimulam a insulina, o diabético não pode comer, entende? Aqueles que alteram a glicose, né, que alteram a glicose, estimula a insulina que eu falo, estimula a insulina, mas o diabético não produz essa insulina. Porque são carboidratos que elevam o açúcar do seu sangue, precisa da insulina para retirar esse açúcar do sangue e enfiar, e o diabético não produz essa insulina, por isso que ele passa mal. Entende? Quando a gente fala estimular a insulina é por causa disso, porque você teve um pico de glicose, estimula a insulina. E aí é a hora que enfia dentro da célula de gordura. Então, se todos os dias você sabe que você está tendo esse equilíbrio entre os macronutrientes, dentro de calorias adequadas. Se você quer perder peso, menos calorias. Se você quer manter o teu peso, tô bem, tô satisfeita do jeito que eu tô, com a minha composição corporal, tá legal, você come a mesma quantidade de calorias que o teu corpo gasta. Porque daí ele não vai precisar requisitar essa energia da gordura ou do músculo. Você tá comendo e ele vai fazer a manutenção. Se você quer ganhar peso, é a mesma coisa, a gente ganha peso, você não tem que ficar comendo leite condensado, sorvete e porcaria, porque você vai ganhar peso de gordura. E aí, sabe o falso magro? A pessoa é magra, mas quando você olha, ela tem muita gordura, porque é o falso magro. Então, quando você quer ganhar peso, você come calorias a mais, só que com a mesma proporção dos macronutrientes. Você entendeu? Exatamente a mesma. Porque daí você vai comer de uma maneira saudável. E outra coisa, gente, exercício. Porque você precisa criar no teu corpo a necessidade de absorver essa proteína que está sendo consumida. Não na alimentação normal, mas no caso de ganho de peso, sim, você precisa. Para perder peso, o exercício ele é fundamental. Mas se você só arrumar a sua alimentação, você já vai ter uma perda de peso aí. Porque o teu corpo já vai estar funcionando direito. O exercício, ele fazendo você ganhar massa, a sua necessidade calórica é maior. Então, o teu corpo vai acelerar o processo de queima de gordura. Agora, no ganho de peso não tem jeito. O exercício não é opcional. Você precisa dele para você ganhar peso. Se você quer ganhar peso saudável, né? Senão você ganha peso de gordura. Aí não precisa de exercício, só precisa comer. Entendeu? E aí, gente, então tá. Como que é uma bússola, então, Renata? Qual é a bússola para eu navegar, sabendo que se todos os dias eu fizer aquilo, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir o que for. Você sabe que seguindo aquela rota,
você vai chegar no seu destino, que é o seu resultado final. É só uma questão de tempo. Então, lembre-se, em torno de 25 a 30 gramas de proteína em cada uma das refeições principais. No seu café da manhã, no seu almoço e no seu jantar. Em torno de 25 a 30 gramas de proteína. Seus lanches. Os lanches, eles precisam ter pelo menos 15 gramas de proteína. Renata, como que eu vou saber isso? Gente, hoje tem aplicativo. Hoje tem aplicativo até para lembrar de tomar água. Pelo amor de Deus. Não vai ter para contagem de calorias? Eu gosto muito do Fat Secret, já falei. É o que eu utilizo, é o que eu gosto, eu acho prático. É fácil para tudo. Mas, usa um aplicativo, aquele que você vai se adaptar melhor. E lança lá o que você comeu. Ai, Renata, que saco. Ué, então você tem que se conformar com o resultado que você tem, né? Não, mas não quero me conformar. Então você tem que se ajustar a fazer o que você precisa fazer para chegar no resultado que você quer. É só você lançar lá o seu alimento. Então, você sabendo que se você comer em torno de 15 gramas de proteína em cada lanche e entre 25 e 30 gramas de proteína em cada refeição principal, quando você lançar no seu aplicativo, os aplicativos eles dão essa proporção. Quantos por cento de cada um dos macronutrientes. E aí você vai ajustando e vai verificando. Vocês entendem? E aí, vou dar uma dica, gente, de ouro. Presta atenção nessa dica de ouro. Programe o teu cardápio antes de você comer. Lança no aplicativo antes de você comer. Porque depois que você já enfiou na boca e engoliu, já era. Aí você lançou no aplicativo. Putz, o carboidrato estava em 60% e a minha proteína estava em 15%. Agora não tem mais o que fazer. Aí o resto do dia esquece, você não vai conseguir balancear, gente. É impossível, não dá, né? Fica praticamente inviável. Então lance antes o que você vai comer. Lançou no aplicativo, né? Hoje o almoço vai ser arroz, feijão, bife, não sei o que, né? Arroz integral, de preferência, porque o índice glicêmico é mais baixo. Não pelas calorias, tem a mesma caloria, mas o índice glicêmico é mais baixo, porque ele tem proteína e tem fibra. Então, você lançou no aplicativo. Opa, tá errado, peraí. Então, eu tinha posto 3 colheres de arroz? Não, então deixa eu colocar 2 colheres de arroz, vou aumentar uma de feijão. O bife, eu tinha posto um bife médio, eu vou colocar um bife meio. E aí você vai ajustar. Opa, cheguei. A hora que no seu aplicativo você olhar lá, que você chegou na proporção dos macronutrientes, opa, legal. Então agora você pega aquele prato que você montou no aplicativo e monta teu prato. Vocês entendem como faz? No começo dá um pouco de trabalho sim, vou ser sincera pra vocês, tá? Mas depois você já vai pegando jeito. Como você já começa a acostumar a lançar no aplicativo, você já sabe que um bife meio do tamanho que você costuma comer, um bife meio vai ter em torno de 25, 28 gramas de proteína. Você já sabe que 4 colheres de feijão e 2 de arroz. Você já sabe que se você comer os legumes no lugar do arroz, você vai poder comer mais e vai ter menos calorias. Você vai olhar as fibras. Você já começa a pegar o negócio. E aí, nos primeiros dias, nos 15 primeiros dias, é mais atrapalhado você pegar. Só que aí você começa a criar um ritmo, primeiro, que o teu corpo, ele vai se adaptar, se alimentar daquela maneira e naquela quantidade. Segundo, que você já vai meio que saber fazer seus pratos. Então, você já vai ter noção. Porque o problema, gente, é que a gente não tem noção das coisas. Tá bom, Renata, 25 gramas de proteína. Mas o que é 25 gramas de proteína? Você sabe? É o quê? Um ovo? 2 ovos? Porque muita gente fala assim, não, eu como bastante proteína todos os dias no meu café da manhã. Eu como um ovo. Gente, um ovo, ele tem 6 gramas e pouco de proteína. O ideal, lembra? De 25 a 30 para uma refeição principal. Um ovo não faz nem cosquinha. Aí você come um ovo e uma fatia de pão. Pronto, você já tá a proteína lá embaixo e o seu carboidrato lá em cima, se você jogar no aplicativo. E eu garanto pra você, quando você jogar no aplicativo a primeira vez, não precisa fazer correção nenhuma. Só joga no aplicativo. Você vai olhar o aplicativo e você vai falar, putz, agora eu entendi. Agora eu entendi por que eu engordo. Agora eu entendi por que eu tô com a saúde comprometida. Olha o jeito que eu tô comendo. Porque você repete aquilo todos os dias. Vocês entendem? Então, gente, eu fiz um resumo da parte fisiológica que fazia muito tempo que a gente não falava. Foi dica da minha mãe. Mãe,
Isso é incrível. Ela falou, faz tempo que você não fala. Eu, verdade, vou falar. E é verdade. Então, gente, é importante sim que você tenha essa bússola para que você consiga ir fazendo essas pequenas correções da rota. E aí é uma questão de tempo para você chegar no seu resultado. Coma a quantidade certa de proteína, utilize o aplicativo, capricha nas fibras, tome muita água e faça atividade física. Você vai perceber que o seu corpo vai virar outro corpo. Você fala, gente, eu não acredito que eu morava dentro de um corpo que podia me dar tudo isso. Pois é, mas quando a gente cuida do nosso corpo, quando a gente dá para o nosso corpo tudo o que ele precisa, é incrível o que ele dá pra gente de volta. Um beijo pra vocês, um ótimo sábado.